as agências dão as opções de residência estudantil e host family. Qual é a melhor opção dentre esses dois? Ótima pergunta. Depende, primeiramente, da sua questão financeira, que eu acho que é isso que mais influencia, e também do seu objetivo. Geralmente, a host family, ela inclui, já dentro do orçamento que eles fazem do curso, e a host family inclui o quarto duplo, para você estar com outra pessoa, o café da manhã e a janta. Então, você tem que arcar com o seu almoço e com o transporte. O transporte, geralmente, é não o que mais pega em questão de valor, mas é o que mais interfere no seu objetivo, porque você vai ter uma despesa de tempo muito maior do que a residência estudantil. A residência estudantil, geralmente, fica numa rondagem da escola para você conseguir ir a pé, ou no máximo, assim, uma condução bem mais rápida do que uma host family. E aí depende, né? A residência tem vários tipos de quarto, tem tanto individual quanto com quádruplo, e geralmente também não inclui refeição. Então você tem que colocar o que você tem de objetivo e qual é o seu orçamento. As minhas experiências foram com o host family muito boas, e foi por questão de economizar mesmo. Tanto é que a única vez que eu fiquei em campus foi por conta de um problema que a família teve de não me receber, e aí a agência me colocou dentro da escola e eu não tive acréscimo nisso. Mas faz muita diferença você já ter dentro do orçamento o café da manhã e a janta incluso. Porque além de você não precisar se preocupar em fazer ou procurar restaurante, comer e afins, você economiza muito, assim, considerando a média assim dos Estados Unidos, uma boa refeição assim num restaurante gira em torno de 10, 12 dólares. E um café da manhã gira em torno de 5. Então você está economizando aí uns 15, 20 dólares por dia. No dólar de hoje é 100 reais. É muita coisa, assim, é um bom passeio para você fazer. E na residência, se você tem menos tempo e mais grana, vale muito a pena. Então não tem melhor, assim, opção, porque depende dos seus critérios. Eu sou diretora da EF no estado de Minas Gerais, sou diretora da Cola em Viagens, que é a representante da EF no estado. E ajudo todo mundo a planejar o seu intercâmbio do zero. Né? Então, eu estou aqui participando para tirar as dúvidas de vocês. Uma outra coisa bacana também, que as pessoas sempre perguntam, Aninha, sobre o tipo de acomodação. Né? Então, tem gente que quer o intercâmbio em casa de família. Só que tem outras pessoas que já optam pela residência estudantil ou pelo campus. Então, por exemplo, tem gente que chega e fala assim, eu quero ficar no campus, a condição dela é essa. Então, a gente já tem os destinos pré-definidos que tem campus instalados dentro da escola, né? Então, a gente já apresenta esses destinos e a pessoa escolhe dentre esses destinos, já que a condição prioritária na escolha dela é a questão da acomodação ser em campus. Né? Quando a acomodação é em casa de família, todos os destinos EF têm, e quando a acomodação é em residência estudantil, todos os destinos EF também têm. Mas a questão do campus, ela é restrita a algumas unidades. É até legal você mencionar isso do campus, rola da gente explicar as diferenças entre as três acomodações, né? A casa de família, campus e a residência estudantil. A casa de família sempre é uma família dos vários tipos de família que a gente tem também no Brasil. Não necessariamente vai ser a mãe, o pai, o filho e um cachorro. Pode ser um casal sem filhos. Eu fiquei na casa de família, era um casal sem filhos. Né? Minha prima ficou numa casa de família que era uma vovozinha, que já era viúva e os filhos também já tinham saído de casa. Né? Então, tem os vários tipos de conformação familiar, não necessariamente vai ser essa estrutura. Né? Mas a gente pode colocar algumas observações. Tem gente que não gosta de casa que tem pet, outros fazem questão de estar numa casa com pet, ou criança, alguns preferem criança na casa, outros não. Lembrando que, estando numa casa de família, você sempre vai estar com outros alunos do mesmo sexo, mesma faixa etária e outra nacionalidade. Ah, mas eu quero viajar com minha amiga e eu quero que ela fique na mesma casa que eu. Tem problema? Não, não tem problema. Se essa é uma condição que foi colocada por você, e realmente isso é definido por vocês, né?
vocês podem ficar na mesma casa sem problema nenhum, mas sabendo que estão juntas na mesma casa e que a experiência no sentido de falar outro idioma vai ser um pouco prejudicada em função disso, né? E aí, a questão da residência estudantil. A residência é uma casa, né, ou um prédio, um alojamento só de estudantes EF, tá? Que são quartos com cozinha compartilhada em todos os andares, as pessoas podem fazer sua própria refeição, e é sempre perto da escola. Então, enquanto as casas de família ficam em região residencial, que algumas vezes fica distante da escola, a gente tem as residências estudantis que ficam próximo à escola, numa região mais central. E o campus, ele tem a escola dentro dele, né? Então, por exemplo, o campus de San Diego é um prédio de 10 andares, os 3 primeiros andares são de salas de aula, os outros 7 andares são de quartos. E tem uma estrutura super bacana de piscina, de refeitório, de quadra poliesportiva, então, assim, estacionamento enorme, é super bacana. Então, a pessoa precisa saber também, ter em mente qual tipo de experiência que ela quer ter, né? E saber sempre que ela precisa estar aberta a novas experiências. Faz super Né? sentido. Não é achar que a gente vai para um lugar e que eu vou encontrar meu quarto lá naquele lugar. Meu quarto não vai estar lá. Se eu quiser ficar no meu quarto, com o meu conforto, eu tenho que ficar na minha casa. Né? Quando a gente vai para o intercâmbio, a gente tem que estar com a mente e o coração aberto e saber que a gente está ali num lugar diferente, com outra cultura, né? Que a gente não vai ter o conforto que a gente tem na nossa casa, mas que não vai deixar de ser a melhor experiência da nossa vida. Faz super sentido. E assim, nossa, imagina morar dentro da escola. Eu já estou imaginando aqui, deve ser muito legal. Né, sensacional, né? E a gente tem escolas maravilhosas. O campus de San Diego é maravilhoso, de Nova York é o maior do mundo. É sensacional. São vários prédios. Tem uma piscina olímpica no campus de Nova York. É maravilhoso. É muito difícil escolher os destinos da EF, porque são todos incríveis, gente. Meu Deus. Mas vamos lá. Verdade. Vai achar, né? Vamos lá. Verdade. Não, muito legal isso que você mencionou da acomodação. Acho que a acomodação é um ponto importantíssimo, assim, no intercâmbio. E, Rai, você ficou em acomodações diferentes ou você só ficou em casa de família? Eu fiquei em 2 acomodações. A primeira é da falecida escola de Washington, que não tem mais, e lá tinha campus. A escola era bem legal e é o mesmo prédio. Então, só pegava o elevador e estava na sala de aula. E as outras experiências minhas de intercâmbios mais curtos foram em host family. A host family de Barcelona era uns 20 minutos a pé da escola. E a host family de Honolulu era mais ou menos 1 hora de ônibus. Nossa, que isso! Você pegou a host family perfeita, né? 20 minutos da escola? Sonho de qualquer intercambista. Porque geralmente, né, Jo, a gente já até avisa, né? Eu acredito que vocês já até avisem quando a pessoa decide ficar em casa de família, porque ela pode ser um pouco mais distante da escola, né? Isso é comum. Exatamente. Igual, por exemplo, Nova York é uma cidade enorme com um trânsito caótico. Então, como tem o campus e a nossa escola fica em Tarrytown, eu sempre oriento que a pessoa se hospede dentro do campus, porque não precisa fazer esse deslocamento. Porque o deslocamento em Nova York, ele é sempre um deslocamento mais tenso, né, no sentido de trânsito. Então, a gente orienta que a pessoa fique no campus. Mas tem as pessoas que querem ficar em casa de família. E aí, a gente sempre orienta também que as casas de família podem ficar até 90 minutos de distância da escola. Isso acontece nos grandes centros, né? Que vai ser em Nova York, em Londres, em Toronto, né? Que são cidades grandes e que a escola fica numa região mais central e que as casas de família ficam numa região residencial. Então, realmente, o trajeto pode chegar a essa distância toda. Não significa que vai acontecer, como o caso da Rai, que ficou a 20 minutos a pé de distância, né? Eu fiquei
a casa de família que eu fiquei. O meu destino foi Cambridge, e onde eu fiquei, a minha escola ficava mais ou menos uns 30 minutos de ônibus. Eu fazia o trajeto de ônibus, porque eu comprei aquele ticket da semana, que foi sensacional, que super economizei, que você sobe e desce do ônibus quantas vezes você quiser, a qualquer momento, com o mesmo ticket. Mas muita gente da minha própria casa mesmo, os outros alunos que estavam comigo, alugaram bicicleta e faziam o trajeto de bicicleta, porque Cambridge é uma cidade plana e muito segura, com um trânsito tranquilo. Então, é muito normal fazer esse trajeto de bicicleta ou fazer esse trajeto a pé também. Mas quando tem tempo, né? Que sensacional, gente. Mais um destino para a lista. Imagina ir para a escola de bicicleta. Não vou. Não, e é muito fofo, parece que você está num filme. E aí eu estava assim, no ponto de ônibus, passava aqueles menininhos, pequenininhos, assim, de terno, sabe? Aquele terno azul marinho, com meia branca e sapato, aquele sapato, como é que fala? Aquele brilhante, bem ilustradinho, e andando de bicicleta, com o casaquinho voando, andando de bicicleta indo para a escola. Falei, gente, é muito fofo, sabe? Assim, gente pequena mesmo, 8, 10 anos de idade, indo de bicicleta para a escola, todo uniformizado, coisa mais bonitinha do mundo. Ai, legal demais. Não, faz toda a diferença mesmo. E isso é importante de colocar na balança, né? Até ali na hora de pensar no orçamento também do intercâmbio. Poxa, se eu ficar em casa de família, eu vou ter ali as 2 refeições durante a semana e 3 no final de semana. Se eu ficar no campus, eu posso comer na escola. Se eu ficar em residência estudantil, eu vou ter que ir ali preparar minha comida, ir ali, né, ao supermercado. Exatamente. Será que eu estou apto, né, a fazer isso também? Você tem que começar a questionar várias coisinhas, porque, poxa, você vai viver essa experiência lá fora. Exatamente. Não só a questão financeira, mas a questão de comodidade também, né? Igual a alimentação. Aí, a minha família fazia sempre questão de servir, pelo menos para nós, estudantes, a refeição típica do local, né? Então, isso era bacana também. Olha, o que, que o inglês come no café da manhã, o que, que o inglês come no jantar, né? Como é que são essas refeições. Então, assim, isso é muito bacana também, porque a gente tem essa possibilidade de vivenciar esse tipo de experiência. Porque se a gente está numa residência, o que, que a gente faz? A gente vai no supermercado, né? Se está numa residência estudantil, vai no supermercado, compra o que a gente gosta, o que a gente é acostumado a comer na nossa casa, que a gente né? sabe ali, né? Um macarrãozinho, às vezes. Tipo, que tá mais fácil de fazer, né? E aí coloca na geladeira lá e come aquilo ali mesmo. Então a gente precisa de pensar nisso também. Como é que foi sua experiência com a alimentação, Rai, quando você ficou em Washington, né? Que você ficou Seu primeiro intercâmbio. no seu primeiro intercâmbio. Vamos lá, Rai. Em Washington, lá tinha uma cafeteria, que era um restaurante com self-service. Então, foi super tranquilo. Eu tinha lá o café da manhã, o almoço e a janta dentro do... E sem nenhum esforço, era só pegar elevador também. Na Host Family tinha o café da manhã e o jantar. E a gente se comunicava num grupo, né? Eu e as outras meninas que moravam juntos. E a host mom para falar, né? O horário da janta vai ser esse, quem vem comer e tal. E às vezes ela até perguntava em questão de preferência. Ah, vocês querem comer o quê na janta? O que vocês preferem no café da manhã? E é super tranquilo. E as comidas também eram bastante gostosas. Tanto em Barcelona eu comi comida típica da Espanha, dentro da casa. Em Honolulu, a família às vezes fazia um peixe, alguma coisa diferente. E em Washington DC era meio misturado, assim. Às vezes eles faziam alguma coisa temática, mas era muito específico. Ai, que legal esse cuidado, né? Eu lembro que quando a gente estava indo para o intercâmbio, a família meio que até... Você pode conversar com a família, né? Porque você descobre quem que é a família poucos dias antes. Isso. E é legal até que você converse, né, Gil? O que você recomenda, assim, quando você descobre quem que é a sua família? O que você faz? Então, o que acontece? Na minha época, né, gente, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu fui com a cara, com a coragem, oi, tudo bem, cheguei.
Eu não sabia, eu recebia no voucher do meu intercâmbio, tinha só falando sobre a família, que era um casal sem filhos, que tinha outros estudantes na mesma casa que eu, falou alguns gostos e tal, que era uma família que era acostumada a receber brasileiros. Então, uma outra coisa importante também a gente falar é o perfil dessas famílias, né? Elas não são famílias que elas recebem os estudantes porque elas estão fazendo um favor, tá? Elas recebem o estudante porque existe um contrato, elas são remuneradas por isso, e são famílias escolhidas a dedo. Tem um staff de accommodations da EF em cada escola que fica responsável pela entrevista a essas famílias. Essas famílias têm que preencher vários requisitos e após cada intercâmbio, essas famílias são avaliadas pelos estudantes. Então, são famílias que, teoricamente, estão validadas por todos os estudantes que já passaram por ali, tá? Então, por isso que é super importante avaliar corretamente como é que foi em relação à interação, alimentação, limpeza, sabe? Tudo isso é avaliado e os alunos respondem tudo sobre isso. Legal. E você pode também mencionar, né, se você tem alguma alergia, alguma coisa, que aí a família meio que já fica preparada para conseguir. Com certeza. Então, por exemplo, se a pessoa se é vegetariana, a gente procura uma família vegetariana para poder colocar essa pessoa. A gente vai encontrar? Não sei, porque é um quebra-cabeça, né? Então, assim, a gente só vai conseguir saber mesmo às vésperas do embarque. Então, não criem essa expectativa de que vai ficar sabendo muito antes como é que vai ser a família, porque não é. Mas hoje em dia, igual eu estava falando, na minha época não tive essa possibilidade de contato, porque não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada, tanto que a primeira coisa que eu fiz, que eu lembro, quando eu cheguei lá, foi ir para um orelhão, ligar para minha família, falar que eu tinha chegado. Então, vocês pensam, né, gente? São mais de 20 anos aí do intercâmbio. Hoje, não. Hoje vale a pena, sim, se apresenta, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, é de muito bom tom. Mas vocês não precisam se preocupar, porque, assim, na verdade, vocês não estão chegando numa família que é a família que está te esperando e tal. Eles estão te esperando, mas é uma relação não de filho, mas é uma relação mais comercial. São pessoas que alugam os quartos, né? Isso é muito comum no exterior. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Eu vou ter que ir para o shopping com eles? Eu vou ter que estar sábado no almoço de família? Não é assim, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, porque tem gente que fala assim, como é que é? Eu vou ter que ficar no almoço de família sábado? Não, gente. Vocês têm a vida de vocês, vocês têm a programação de vocês. Se vocês quiserem almoçar com a família, serão muito bem-vindos. Mas se vocês quiserem sair com os amigos, se tem outra programação, se vão a um restaurante, se vão viajar, fazer um passeio, continua a vida de vocês, né? Então, essa relação é mais comercial do que uma relação familiar, tá? Em função disso. Mas são pessoas muito preparadas para receber os estudantes. Faz super sentido, né? Imagina. Não, por eu ficar em casa de família, eu não posso sair, eu tenho que ficar com a família, né? Como se fosse assim, é minha avó, minha mãe, né? Não é assim, né, Rai? Não é. Em Barcelona, eu fiquei na casa de uma mãe solteira. Ela tinha um cachorrinho, então era basicamente ela, um cachorrinho, e às vezes aparecia na refeição. Não tinha nenhum evento e ela era totalmente ok para horário de sair, horário de voltar. Ela só queria que comunicasse também, então isso era algo muito importante nas minhas duas famílias, que mantivesse o contato por mensagem para falar se está tudo bem, se vai comer. E na minha família do Havaí também. E sempre quando eu chego, eu tento me apresentar, né? Além de antes do embarque, mas falar como vai ser o meu intercâmbio, o que eu estou pretendendo fazer, entender quais são as regras da casa. E aí, com isso, eu não tive problema nenhum, né? Eu tenho um ritmo meio frenético dentro do intercâmbio de querer conhecer tudo, explorar e fazer bastante turismo. Então, eles sabendo de no começo, eles já ficam mais tranquilos de saber aonde eu tô, às vezes explicando, por conta de tal apresentação, eu vou chegar um pouco atrasada.
Isso. O ônibus atrasou, então esses pequenos comentários, assim, essas pequenas mensagens dão alívio. Porque mesmo que é uma relação comercial, eles também estão responsáveis por você. Sim, Embora não sejam sim. necessariamente seus por filosofia do eles ficam muito preocupados. E, assim, né, de diferentes formas, a comunicação é muito importante. Muito. E eu achei bacana você ter falado isso, porque, igual, por exemplo, é uma questão de respeito, né? Olha, eu não vou jantar em casa hoje. É só isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa está fazendo o jantar só para você. Às vezes ela tem uma outra programação, às vezes nem ela vai estar no jantar, por exemplo, mas como ela está recebendo você, ela é responsável por você e por todas as condições do contrato, né? Então ela tem que te oferecer essa questão de alimentação e tal. Então é super importante isso de informar, olha, eu vou chegar mais tarde, eu vou passar o final de semana fora. Como eu estava em Cambridge, eu viajava muito para Londres, para Escócia, conhecia cidades próximas, então, assim, quase todo final de semana eu passava fora. Uhum. Mas eu sempre avisava, olha, eu retorno no domingo, ou eu retorno na segunda cedo, né? Isso aí são uma relação de respeito, né? Então, assim, e aí quando eu cheguei também, como é uma casa que recebia outros estudantes, a minha host mom conversou comigo, né? Com todas as pessoas que chegavam, inclusive, passando algumas regras da casa, né? Igual, por exemplo, uma coisa que é normal no exterior e que para a gente assusta, né? Lá eu só podia tomar um banho por dia. Né? Ela falou assim: olha, eu sei que brasileiro gosta de tomar muitos banhos, mas aqui a questão da água é bem reduzida, bem escassa, e só pode tomar um banho por dia. E aí todas as pessoas tomam banho, a última pessoa a tomar banho no dia fica responsável por secar o banheiro. Né? Então tem algumas condições de sobrevivência, são regras de sobrevivência. Né? Não é que a gente vai estar numa casa de outra pessoa que a gente vai ficar lá achando que elas são empregadas nossas, né? Assim, que vão limpar tudo, eu vou sujar, vou fazer acontecer e não acontece nada. Não é bem assim. São casas, são famílias, cada família tem sua regra, né? Tem famílias que têm crianças. Tinha gente na minha sala que estava em família com criança que foi maravilhoso. Nossa, é muito bom, porque é um pequenininho que está sendo alfabetizado agora, então a gente conversa muito e é um inglês muito fácil de conversar e de entender, então eu pratico muito com ele e tal. Né? Então, assim, a gente precisa se adequar, e é isso que a Aninha falou, sair da nossa zona de conforto, né? Não é achar que a gente vai reproduzir os nossos comportamentos no outro lugar, né? Não, a gente é que está chegando, nós é que temos que nos adequar àqueles lugares, àquelas regras. Exatamente. Eu costumo pensar que, assim, cada família é diferente, né? Você tem a sua rotina, os seus hábitos aqui com a sua família, você tem os horários ali de almoçar, horário de jantar, horário de café da manhã, o que vocês fazem ali no final de semana, vocês têm uma rotina. A família que você vai chegar lá vai ter a dela. Assim, se você, muitas vezes, eles podem até te chamar para fazer as coisas também. Com certeza. Eu lembro que na minha host family, tinha a vovó, então era uma família assim, que tinha a avó morando, tinham os pais, e tinham 2 irmãos, um mais velho e um que ainda estava na escola. Então tinha dia que era o jogo de basquete, né? Eu fiz intercâmbio no Canadá, então tinha um jogo de basquete do menino mais novo na escola. Então eles chamavam a gente para assistir o jogo de basquete. Eles iam fazer as compras do mês. Vamos lá no supermercado para vocês conhecerem, vamos fazer as compras do mês com a gente ia. Então, assim, às vezes a gente fica pensando que só a família que tem que fazer de tudo para ser legal para você, sabe? E às vezes você também tem que estar aberto para conversar, para conhecer. Então é tudo sempre uma via de mão dupla, né? A gente tem que pensar assim: você também tem que estar aberto para conhecer a cultura deles, a rotina deles. E se abrir, conta, gente, separa um momento e conversa com eles sobre como que é aqui no Brasil. Conta para eles pergunta como que é a rotina deles lá, conversam sobre as coisas assim no dia a dia, sabe? É muito legal que vocês começam a se conectar também.
E um ponto importante também, quando você escolhe casa de família, é pensar que às vezes não vai ser também uma pessoa nativa ali, pode ser uma pessoa que é imigrante, que está morando ali no país, está super aberta para outras pessoas que querem conhecer. Tem essa questão também, né? No Canadá acontece muito, pelo que eu reparei. Muito, muito. E na Inglaterra também. O casal que eu fiquei, eles não são nativos, eles são indianos, mas eles moravam há mais de 10 anos lá. Então, por exemplo, ela fazia muita comida indiana, mas ela fazia comida indiana para o marido, e sempre ela fazia uma comida de acordo com os costumes da Inglaterra, para a gente. E aí ela perguntava, gente, vocês querem experimentar? Eu fiz uma comida indiana aqui para o meu marido e tal, vocês podem ficar à vontade para comer e tal. E uma outra coisa legal também, que às vezes muita gente pergunta, é assim, se eu não acostumar com a comida, né, o que eu faço? O que eu vou comer? Você tem a possibilidade também de preparar a sua própria comida na casa de família. Então, você pode comprar alguma coisa no supermercado, você pode deixar na geladeira, você pode fazer uma comida rápida, ou você pode cozinhar alguma coisa e deixar por 2, 3 dias, né, para já deixar preparado para você jantar, por exemplo. Faço jantar hoje e aí já deixo pronto para amanhã, entendeu? Você tem essa possibilidade também, tá? Não é necessariamente porque você está ali que você não... Você tem que falar, não, essa comida eu não como, essa eu não gosto. Uma vez ou outra, com certeza, eles vão, né, igual a Aninha falou, eles vão tentar te agradar, com certeza. Mas a gente precisa estar aberto para as outras coisas também e entender que é uma família, que tem uma rotina, que tem uma casa, que tem costumes e que as coisas acontecem você estando ali ou não. Né? Então, precisa estar aberto realmente. E outra, gente, uma dica que eu dou sempre, experimentem tudo, sabe? Tem que ver mesmo, tem que ter essa... Vocês estão tendo essa oportunidade, sabe? Falar, não quis nem experimentar, não sei se eu gosto. Né? Então, não, experimenta, gente, experimenta tudo.